Haters e trolls são dois termos que se popularizaram na internet e referem-se àquelas pessoas que fazem comentários de ódio, agressivos, críticas arrasadoras ou até piadas menos próprias. Se nunca ouviu estes nomes, de certeza que já se deparou com algumas destas pessoas algures numa rede social, num fórum ou nos comentários de algum blog ou vídeo do YouTube. Neste vídeo vamos analisar o que são haters e trolls e também apontar as razões pelas quais é mais fácil ser agressivo na internet. Se algumas pessoas que têm opiniões diferentes ou não gostam de um determinado produto ou conteúdo expressam-no com argumentos válidos e sem agressividade, outras há que simplesmente parecem não gostar ou até odiar apenas porque sim, justificando-se com argumentos que não têm fundamentos sólidos. Esses são os haters. Muitas vezes os termos haters e trolls são entendidos como sinónimos. E apesar de não existir muito consenso na sua definição, eles não são exatamente a mesma coisa. Os haters são aquelas pessoas que deixam comentários de ódio, que fazem mesmo questão de fazer sempre aqueles comentários depreciativos nas marcas que odeiam, em pessoas que expressaram opiniões mais controversas ou divergentes ou em conteúdos com os quais não concordam. Por outro lado, os trolls adoram destabilizar e ter atenção, e esses são os seus objetivos principais. Os seus comentários são mais do estilo preconceituoso, mordaz e cheios de piadas maldosas. Atacam quer as pessoas que fazem comentários, quer o criador do blog, do vídeo ou até de uma postagem num fórum. E nem as pessoas famosas escapam, aliás, pela exposição que têm, as pessoas mais conhecidas são também as mais atacadas. O que têm os haters e trolls a dizer em sua defesa? Normalmente referem que estão apenas a defender ideias e adoram realçar o argumento da liberdade de expressão, falando facilmente em censura. Tanto os haters como os trolls sabem que iniciando estes comentários é muito provável que mais pessoas os vão imitar, ou até recebem críticas do criador do conteúdo ou de outros comentadores, e com isso conseguem gerar conflito. Ainda há muito a fazer na área de estudo dos comportamentos e interações sociais no mundo virtual, mas há cada vez mais interesse nesta área e com ele o surgimento de vários estudos, nomeadamente a nível do cyberbullying e cyberstalking, onde se podem encaixar muitas destas situações. Apesar de tudo, e até de existir pouco consenso em alguns pontos, há algumas explicações para o facto de ser mais fácil a utilização da agressividade na internet. Não há a presença física do outro. Quando alguém faz um comentário bem maldoso acerca de outra pessoa, não recebe feedback do não verbal. No mundo físico, quando falamos com alguém cara a cara, a nossa comunicação não é apenas verbal. Damos até muita importância à comunicação não verbal. Por exemplo, numa discussão, se detectarmos que o nosso interlocutor fez uma expressão facial de medo, isso vai fazer-nos abrandar, a menos que sejamos psicopatas. Sentem-se muito menos remorsos e com isso o comportamento agressivo irá continuar. Há muita coisa que se escreve online que as pessoas não conseguiriam dizer frente a frente. Mais uma vez, o facto de não recebermos feedback, aliado aos outros fatores, poderá aumentar a agressividade. Há menos consciência das regras sociais. A internet ainda é algo recente e, apesar de algumas regras do mundo físico serem aplicadas no mundo virtual, neste há algumas normas que não estão inteiramente definidas e interiorizadas. Ficariam certamente surpreendidos com a quantidade de pessoas que não sabe que escrever a frase toda em maiúsculas na internet significa gritar. Estar escondido por trás de um monitor em casa ou no quarto dá uma sensação de privacidade, pois ninguém nos vê, e também de anonimato, pois ninguém sabe quem somos. Esta segurança facilita o quebrar de certas regras, que dificilmente quebraríamos se sentíssemos que estávamos a ser observados. Não há consequências. Apesar de alguns casos já terem sido punidos, a verdade é que há a noção de impunidade. E mais uma vez o anonimato ajuda neste aspecto.
Há por último quem defenda que a internet exige respostas mais rápidas e, como tal, com mais possibilidade de serem impulsivas, ou seja, de serem escritas sem pensar. Como a agressividade gera agressividade, os indivíduos vão influenciar-se entre si. Mas este aspecto pode também ser contestado, porque há discussões que acontecem ao longo do tempo, algumas ao longo de dias, e isso deveria dar tempo às pessoas para pensar nas suas atitudes e refriar os ânimos, o que nem sempre acontece. E muito provavelmente por todos os pontos que referimos anteriormente. Nem sempre é fácil distinguir os comportamentos razoáveis dos que excedem o limite do aceitável. A forma como devemos reagir e lidar com este tipo de pessoas e situações é ainda mais importante no mundo virtual. Mas deixemos essa questão para um futuro vídeo. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe. Ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.